Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. E defendeu o Nezinho, foi isso? Dois pênaltis ele pegou, né? É. O Diego Alves foi fundamental, né? Porque assim, olha assim, 4-1, parece que, né, o Vasco não fez nada no jogo, teve 2 penalidades, né? Além de tentar com as suas limitações bloquear ali, fechar meio campo, marcar muito. Mas a verdade é que assim, o Flamengo não tinha Rafinha, não tem o Rodrigo Caio já há algum tempo, Diego que também se lesionou, Everton Ribeiro estava no banco, mas aí você olha a opção que o Jorge Jesus tem, o que jogou Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Cuejá fez uma partida maravilhosa, ficou a semana toda, sai, não sai, vai ser vendido, não vai, tem proposta daqui, tem proposta dali, todo mundo envolvido com, o Balotelli vai vir, e aí acabou de falar o PVC aqui, o artilheiro do campeonato e o vice-artilheiro, São do Flamengo. E o Flamengo estava falando em trazer o Balotelli, né? O Rio de Janeiro, o Brasil estava parando com isso. E fechou com o Brecha, né? Fechou com o Brecha. Mas assim, a verdade é que o Flamengo tem muitas opções, esse sistema ofensivo está funcionando, o Gerson está jogando pelo lado direito, está jogando uma barbaridade, a ponto do Jorge Jesus deixar... É claro que o Everton Ribeiro está voltando, está entrando no ritmo ainda devido àquela lesão, às dores que ele sente, mas encaixa ali com o Cuejá e o Arão de volante, dá liberdade para esse quarteto ofensivo, e o Flamengo cria muito, né? Cria muitas opções, a movimentação desses caras é incrível, jogo em Brasília, lotado, espetáculo, né? A torcida de Flamengo e Vasco, a maior parte, claro, do Flamengo. Mas assim, a verdade é que o Vanderlei tem poucas opções. O Marrone não joga, o Matheus Jesus... É Matheus Jesus, né? O volante, Marcos Júnior. Desculpa. O Marcos Júnior não joga. Aí ele vai, tenta, monta daqui, monta dali, mas fica difícil, né? Na hora de enfrentar mesmo, por mais que foi falado durante a semana. Quando o juiz apita é 11 contra 11. Mas tem uma diferença técnica muito grande. E o Flamengo concentrado no jogo, determinado no jogo, é muito mais time que esse time do Vasco. PVC. E mereceu a vitória, né? PVC, 4-1 para o time do Flamengo, mais 3 pontos. O Flamengo entra na briga pelo título também. Não, ele está brigando, tá 2 pontos atrás. O Flamengo, a gente viu a segunda classificação depois da Copa América. O Jorge Jesus tem se alientado sempre que ele pegou o time 8 pontos atrás. Ele não pegou o time do Abel, né? Teve 4 jogos com o Matheus Salles. Com o Marcelo Salles. Mas ele pegou 8 pontos atrás e está 2 pontos atrás do Santos. Está na frente do Palmeiras na classificação, com os mesmos 30 pontos, mas está em segundo lugar e o Palmeiras em terceiro. O que é engraçado, só que assim, o primeiro tempo, ele foi um jogo igual. O Vasco estava bem montado no primeiro tempo. Dificultou a vida do Flamengo no primeiro tempo. Escapando com o Raul pelo lado direito, fazendo a parceria com o Pikachu. Em alguns momentos invertendo o Thales Magno para sair para o lado esquerdo, deixando o Marquinho por dentro. O Thales Magno teve uma chance que ele carrega com 4 em cima dele e consegue finalizar. O Flamengo tecnicamente é muito melhor. E aí, individualmente, o Bruno Henrique resolveu uma jogada genial no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo. Já tem o Raul Cáceres podia ter encostado mais, o Henrique tem encostado um pouco mais para diminuir, mas você vê uma felicidade enorme o Bruno Henrique. E logo depois, no começo do segundo tempo, faz 2-0. O jogo clareou. Aí veio o Maurício Cupertino deu uma entrevista coletiva ontem porque houve o falecimento da irmã do Vanderlei Luxemburgo. Isso. Ele teve que viajar e não pôde dar a coletiva. O Cupertino falou uma coisa que eu não concordo com ele, quando ele diz o jogo podia ter sido 3-3. Não, 3-3 não. O Flamengo mereceu ganhar o jogo. O jogo podia ter sido 3-1, podia ter sido 2-0. O 4-1 ficou largo para o que foi o jogo inteiro. Ficou uma goleada, é a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco desde a reestreia do Zagallo em 2000, aquele 4-0 que o Adriano jogou. Então ficou amplo o placar, não precisava ser desse. O 4-1 não mostra exatamente como foi o jogo pelo primeiro tempo, mas o Flamengo mereceu ganhar o jogo. Manda mensagem pra gente aqui o Jonas Stelman e diz o seguinte, só corrigindo o PVC,
O vice-artilheiro do Brasileirão é o Everaldo da Chapecoense. O Jonas, eu vou colocar. O Jonas, o jogo foi agora, tudo bem. O Gabigol tem 10 gols, o Bruno Henrique tem 8 e o Everaldo tem 8 também. Então, mas é que aí tem um detalhe do que a gente falou, né? Ele tem razão é o seguinte, é porque o Bruno Henrique fez o segundo gol, mas na súmula, se vai pro Gabriel, o Gabriel tem 11, o Bruno Henrique tem 7. Tem 7. De qualquer maneira, vale a lembrança. Ontem, eu estava trabalhando com 10 e 8 também, como você falou. 10 pro Gabriel, 8 pro Bruno Henrique. A única vez que um time teve artilheiro e vice-artilheiro do campeonato foi em 84, o Vasco, que o Roberto foi artilheiro com 16 gols e o Arthurzinho foi vice-artilheiro com 14. Isso estava acontecendo ontem, a questão é essa dúvida da súmula ter dado gol pro Gabriel. Então, já acessou aí a súmula? Então tá, acessou a súmula, é do Gabigol. Então o Gabigol tem 11, o Everaldo 8, o Everaldo 8 é o vice-artilheiro. Então tá certo aqui o Jonas. 8 gols, e aí com 7 gols o Bruno e o Eduardo Sacha. E o Sacha, Santos. E o Everaldo tem 8. E o Galhardo também, Thiago Galhardo, com 7 gols. Daqui a pouco o Simon vai falar sobre a arbitragem desse jogo e o Jorge Jesus vai falar sobre o VAR. Tá todo mundo falando sobre o VAR. Edmundo, Vasco 1, Flamengo 4. Já falaram bastante, há uma diferença gritante, né, de orçamento, em consequência disso, uma diferença gritante no elenco, né, mas o Vasco fez um jogo, para mim, na minha opinião, de igual para igual, uma facilidade enorme pelo setor direito, né, acho que as penalidades, claro, são super importantes, mas a defesa com os pés, no chute do Raul, eu acho, no primeiro tempo, foi uma defesaça. Primeiro porque o Vasco entrou num sistema, aí o Vasco já tem pouca qualidade e ainda perdeu dois dos seus 4 jogadores de frente. O Thales Magno fez um primeiro tempo fantástico, o menino de 17 anos fez um primeiro tempo fantástico, o segundo tempo ele sumiu, né? Depois o gol do Bruno Henrique desestabilizou o Vasco. O Vasco, um jogador deixou a desejar, aliás, vem deixando a desejar muito tempo. Aliás, desde a sua chegada, eu não vi ele jogar nenhuma partida boa, que é o Marquinhos, um garoto bom, um garoto gente boa, não é culpa dele. Mas o Vasco insiste em contratar jogador que vai mal no time. O zagueiro, por exemplo, foi mal no Sport. Prêmio, vai pro Vasco. Então, são essas coisas que atrapalham. Há uma diferença gritante entre orçamentos, mas dentro do campo o que fez diferença mesmo foi a qualidade individual do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gabriel Barbosa, do Gabigol, né? Que quando eles começam a triangular, eles confundem a defesa adversária e foi assim que chegaram o primeiro gol e foi merecido a vitória do Flamengo. Agora, como eu falei aqui no destaque inicial, quando vai jogar Vasco e Flamengo, os times sabem há muito tempo, não sabem? A tabela é feita lá. Pelo menos desde novembro, dezembro. Eles já sabem há muito tempo, né? Aí você vai trocar a iluminação do estádio exatamente no jogo Vasco-Flamengo. Aí o mando de campo é seu e 80% da torcida é do adversário. Quer dizer, então, o planejamento é péssimo, Então esse jogo era jogo para São Januário. Você sabe quanto tempo demora para voltar a São Januário? Não sei. Semana que vem joga São Januário. Sábado, domingo que vem joga com o São Paulo, joga em São Januário. Já é São Januário. Tá. Então, assim, acho que o futebol, as pessoas precisam conhecer os seus limites. O Vasco está fazendo uma campanha boa dentro das suas limitações. E dentro da campanha boa, apesar do 4-1, fez um bom jogo ontem em Brasília. Não sei qual poderia ser o resultado se os pênaltis fossem concluídos. A verdade é que o Flamengo foi melhor por ter a qualidade. Se fosse 4-3, 4-2... É que muda a história, né? Mas a conta não é assim simples. Se tivesse convertido, seria 4-3. No segundo pênalti, mas no segundo pênalti,
Tá 3-1 o jogo. O Bruno César pede o pênalti no contra-ataque, o Flamengo faz. Toma o pênalti. É isso? Entendeu? Então, isso faz diferença. Porque se você faz o gol de pênalti ali, o jogo vai ser recomeçado do meio do campo. Claro. Com 3-2, e aí é o ânimo diferente do lado do Vasco. Do outro lado, o Flamengo poderia falar, pô, tô satisfeito, vou administrar aqui. Então, são coisas que acontecem. Eu não estou aqui culpando, julgando ninguém, eu vi o jogo atentamente e acho que com todas as suas limitações, o Vasco fez um jogo digno. Apesar do 4-1, o 4-1 parece que foi uma goleada que... Não, o Vasco fez um jogo digno dentro das suas limitações. Por isso que eu lamento São Januário. Porque se esse jogo fosse em São Januário, eu acho que o Vasco conseguiria equilibrar ainda mais. Perfeitamente. Bom, vamos fazer o seguinte, Jorge Jesus... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.